Vamos lá, antes de mais nada, separando por tópicos, cenas, pontos, fatores, como preferir chamar, o que eu queria apresentar aqui são possibilidades e diversas formas de enxergar uma mesma imagem. Não leve como regra, e sim como teoria, cenários alternativos. Ou também usar o site deles como ajuda, guia, referência. Quero salientar 2 fatores que me chamaram a atenção. Sobre a música. Quem for parar pra perceber vai notar que o som de fundo no início parece um batimento cardíaco, lento e grave, como se fosse o coração do mundo ou a própria humanidade entrando em seus últimos suspiros. Isso já cria um clima de agonia terminal, quase como um respirador desligando. O próprio título também, I Patch Goat 2, o 2 ou 2 no caso, além de indicar parte 2, foneticamente soa como two, que em inglês significa também. Então, dá pra ler como eu também sou uma cabra domesticada. I pet goat too. Isso sugere que o espectador, nós, fazemos parte do mesmo rebanho também. O termo Pet Goat remete ao livro infantil The Pet Goat, que ficou famoso porque o George Bush estava lendo para as crianças numa escola na Flórida no momento exato dos ataques de 11 de novembro. A história original é sobre uma cabra obediente, perseverante, mas usa que é irônico. A cabra representa um povo submisso, condicionado e preso a narrativas controladas. Dito isso, partimos-nos para a primeira cena. A cena abre com a cabra enjaulada, imagem simples, mas carregada, em que o roteiro puxa diferentes linhas de raciocínio interligadas, teia. Nesse caso é simbólico, bíblia, técnica e controle cultural, ritual elite. A primeira é a visão simbólica bíblica. No olhar prisma cristão, o bode aparece fácil como uma figura negativa em Mateus 25, a separação Sheep Goats, o julgamento final. A cabra aqui pode representar o lado que não segue o caminho redentor. É uma leitura direta que apela à audiência religiosa, é o aviso de quem ficará de fora. Daí também temos a visão técnica, marca e controle. Detalhe do código de barras e relatos comuns de leitores que enxergam 666 ampliam a leitura moderna, que seria uma marcação na testa. Essa curta funciona como uma metáfora para as tecnologias de rastreio. Temos os RFID chips, ou práticas biométricas, ou simbolicamente para citação voluntária do sistema de controle. Não é só conspiração, é mais uma iconografia contemporânea. Tem a visão do cultismo, ritual elite. Vários analistas conectam a figura da cabra com Bafomé e símbolos maçônicos, não necessariamente prova de algo, tá mais para uma camada simbólica que a Elefante usa para falar de rituais, poder e iniciação. Tem a visão sociopolítica, que se refere mais a campos de anestesia e hipnose. O cercado e comportamento passivo evoca imagens de campos e internamento FEMA Camps na leitura conspiratórias. Contudo, é importante ressaltar, isso funciona mais como uma metáfora para anestesia coletiva, massas condicionadas a aceitar controle. Opinião minha agora. Repare que ela, a cabra, está dentro de uma caixa. Será que isso sugere algo similar ao que ocorreu em 2020? Cada um em sua caixinha, casinha, se é que deu pra me entender, cada um controladinho, obediente. Próxima cena, mão negra com anel representando dinheiro, controlando uma marionete. Esse é um tanto evidente, a mão pode representar a elite financeira, embora eu acredito se tratar mais de um demônio. A alusão bíblica claríssima a Mamon, o deus do materialismo. Prova disso, quem tem muito dinheiro, tem bens, teto, é casado, tem filhos, tem tudo. Quem não tem dinheiro tá na rua, não tem muita coisa. Creio que no reino do céu o sistema será diferente, pode ter certeza. Além desse fator, essa cena pode representar até mesmo a manipulação, pois insinua que esse é o poder real deste reino, mundo, o que dita quem fala, quem ri, quem comanda. Um lembrete de que a idolatria material escraviza mais que correntes físicas. A partir de agora, a cena fica cheia de simbolismo, emaranhado de teia e mais complexa. Pode ser que eu deixe escapar algo, mas tentei pegar o máximo que pude. A parte da cena que o Bush tá falando na aula, que também parece que tá tendo derrame, é o que aconteceu na RL, realidade, como eu disse anteriormente. Ao que parece, ele está usando um chapéu de papel, que na escola do passado era dado como uma forma de humilhar ou zombar para aqueles que erravam muito. Tipo eu, assim, aqueles que não gostavam de seguir muitas ordens, o tal do otário. O Bush aparece ridicularizado, dançando, falando bobagens, parece mais uma distração consciente, um bobo da corte coletivo, expondo que quando se fala demais, o sistema não gosta. Aí, olha só, do nada ele morfa pro Obama, e o Obama tem dente de vampiro, o vampiro bebe daquele líquido vermelho. Enfim, entendam como quiserem, tô dizendo nada. Repare que o Obama tem aquele chapéuzinho de formatura e só dá uma risadinha quando é mostrado pra ele rir naquela tela monitor. Pra mim, essa é a mensagem nítida de que o segundo Obama tá cumprindo o papel melhor que o anterior. Mas repare que ainda assim, ambos são controlados. Isso evidencia que mudar a fisionomia do pupilo não muda quem o manipula. Voltando à sala de aula, vou analisar as várias imagens que aparecem no quadro Lousa ao redor, da esquerda para a direita. Primeira, a coruja sobre o mapa regiões do Ewa. A coruja associada à sabedoria e usada por elites aparece acima do mapa, pode ser uma leitura clássica de controle, observador oculto que vigia o centro financeiro, isso dá um tom de auditoria oculta sobre o poder. O segundo é, ou são no caso, os flocos, símbolos na parede de neve. As marcas que alguns leem como flocos são usadas em leituras conspiratórias como variação de símbolos esotéricos, alguns citam conexões com a Star of David, estrela de Davi meio estilizada. Embora não acho que a função aqui é mais pavimentar a cena com uma iconografia ritualística, aquele Estado, elite mais religião, mitologia, não é prova
prova e aparato semântico. Outra imagem é a lousa, mais o teoria de Darwin, força e órgão genital masculino. A lousa e o quadro de cima mostra a narrativa de evolução, peixe indo pro macaco indo pro homem. Nessa plaqueta, com o homem evoluindo em cima do Bush, a moldura evolutiva sobre a cabeça do presidente reforça a ideia de que os líderes são produtos de um sistema educacional ideológico, ou são evoluídos pelo laboratório social. Em termos práticos, Bush está no centro da aula entre a teoria e a prática. Temos ao lado um relógio marcando meia-noite, que seria algo próximo do relógio do fim dos tempos, hora zero. No cinema simbólico, a implícita ação dramática chega ao clímax com um aviso de juízo, virada. Logo abaixo, temos um enforcado quase completo no joguinho da forca. Você tem que adivinhar a palavra correta para não morrer, meio que brincando com a ideia de que temos que aceitar a teoria da evolução para engrenar nesse mundo. Leituras possíveis. 1 seria a crítica à doutrinação, escolas que retiram transcendência do humano. Ou 2, satirização da cultura que mistura ciência, morte e perversão. O efeito é chocar e correlacionar a educação pública com desumanização. Logo ao redor tem à direita um tubarão, à esquerda a casa pegando fogo e acima o órgão reprodutor masculino e no centro Bush. Tubarão pode ser uma metáfora para Loan Sharks, Wall Street, predadores financeiros, a casa em chamas, perda do lar, ruína econômica e vítimas sociais, e o órgão masculino ser escárnio, profanação sexual, possível referência a ritos degradantes. Tudo isso enquadra Bush como um ponto de pressão entre economia predatória e destruição social. Ele é um ponto de decisão, o rosto humano da máquina. Há falta no cérebro ali embaixo, que pode representar num contexto simbólico, bíblico e espiritual. Cérebro dividido, dualidade da natureza humana, juízo ou engano, razão ou instinto. Aqui o cérebro dividido, a imagem mais intensa dessa divisão, são hemisférios opostos, pensamento raso versus pensamento crítico, consciência dividida entre submissão e liberdade. Do lado do cérebro tem um dragão, tradicionalmente dragão, igual a caos, poder, antagônico, em contexto cristão muito próximo de Satanás, a besta do Apocalipse. Aí a cena fala de influência maligna sobre o pensar, é um símbolo associado ao diabo normalmente, o sistema do engano global. Ao lado do cérebro indica que o pensamento humano está sob influência da rebelião espiritual, também pode ser escolha e manipulação consciente, mente ferida se torna porta para o dragão, como um bisturi simbólico dividindo o pensamento. Também tem uma leitura psicológica, cognitive dissonance visualizada, pessoa que quer agir e não age, dois impulsos em guerra. Tem também uma ligação com brainstorm, que eu saquei. Se fosse no sentido literal, seria como uma tempestade mental, ou um bombardeio de ideias, mas aqui o sentido é mais sombrio, uma tempestade ideológica, uma invasão da mente por narrativas moldadas para dominar. Em outras palavras, não é só sobre criatividade, mas sobre uma mente sequestrada por uma agenda espiritual mental, que gera o cenário onde todo o resto do vídeo acontece. Pro público cristão, é mente dividida, que é igual a quem escolhe entre Cristo e o mundo. O dragão é tentação, rebelião. Para o público secular, skeptic é manipulação cognitiva, mídia, algoritmos, economia da atenção. Dragão como metáfora do sistema que formata pensamentos. Esse fundo é recheado de símbolos, desde a evolução do homem iluminado até o chão quadriculado da maçonaria, dualidade entre bem branco e mal preto, a estrela de ponta cabeça simbolizando as próprias forças ocultas, a origem e sentido do chão quadriculado. Em rituais maçônicos chama-se mosaic pavement, simboliza a trama da vida bem e mal intercalado. Usado como termo de prova do iniciado, não é só estética, é lição moral em piso. Numa leitura mais rica, que bom versus mal e dualidade, pode-se dizer que o contraste branco-preto indica paradoxos, prazer, sofrimento, escolha, ilusão, aparência, essência. Cinematicamente, o checkboard força a olhar e notar polaridades para perceber que decisões importam. A estrela, pentagrama invertido, holoforte, o mundo de cabeça para baixo. Pentagrama com ponta para baixo historicamente foi reinterpretado como símbolo de inversão, matéria domina no espírito, adotado em vários movimentos ocultistas satanistas modernos. Sinaliza que a ordem espiritual foi invertida, ou o literal, o que ilumina Bush, o que ilumina o presidente, o que dá o holoforte é o próprio satanismo. Só uma outra forma de dizer que o demo é que controla tudo nesse mundo. É entendível que a escola em si virou uma fábrica de doutrinar pessoas, de moldar pensamentos e blá 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 blá. Acho que hoje isso não é mistério pra ninguém. A verdade, em qualquer coisa que a pessoa se entregar, ela é moldada o pensamento perante a isso. Após essa cena, tem aquela menina sentada num círculo amarelo, o que aparenta ser a única aluna da sala, e o resto parece que tá petrificado, cimentado, estátuas. De acordo com o site, essa menina se chama Lily e tá com uma maçã nas mãos. Essa personagem chamada Lily em algumas decodificações lembra Alice no País das Maravilhas. O coelho na parede, a postura de criança curiosa, é simultaneamente a imagem de Lilith, Eva, a tentação, beleza perigosa, a ambiguidade é proposital, ela é inocente e portadora do engano. Lilith, pra quem não sabe, tem uma vertente que defendem. Antes de Eva, teve uma vaca de basta que já fez presepada antes mesmo de sequer chegar a conquistar alguma coisa e não queria seguir a lei, não queria ficar com Adão ou algo do tipo. Voltando a maçã, ela tem uma função simbólica múltipla. O ícone óbvio, o fruto do conhecimento do bem e do mal, Gênesis, entrega do conhecimento que transforma, compromete. Na curta, a maçã funciona também, que é colocada, no caso, como cai e rola, parece ensaiada como se alguém orquestrasse o ato para produzir uma reação. Isso aumenta a leitura ritualística artística. O público azul e o círculo amarelo
que é encenação ritual. As pessoas ao redor em um tom azul, imóveis, sugerem massa anestesiada e hipnose social. Lily ajoelhada dentro de um círculo amarelo, sinal de espaço ritualizado, sagrado, profanado. A maçã cair exatamente no ponto do outro círculo sugere programação ou encenação pensada, não acidente. A maçã rola até Obama. Quando o fruto atinge Obama e escorre uma gota de suor do rosto dele, a cena vira um microdrama político. É como se o conhecimento segredo fosse entregue ao poder e esse poder soubesse da gravidade, o suor igual a apreensão. Leituras populares vão de ameaça geopolítica até símbolo mudança de paradigmas que preocupam o Zewa. Pistas extras, a maçã dividida e o lótus podem representar a China. Algumas análises complexas registram a maçã abrindo-se, dividindo e formando um lótus, associação simbólica quase à China e com iluminação e renascimento. Daí a leitura de que o fruto do conhecimento aciona um realinhamento mundial, isso explica o suor medo de Obama na cena seguinte. Não é óbvio no primeiro olhar, mas aparece em decodificações mais detalhadas. Juntando tudo, a escola ali não ensina virtude, ensina submissão à matéria, ego, poder. Em termos práticos, a cena diz: este é um templo onde o certo virou errado e o errado se naturalizou. Essa pequena parte da animação por um todo é uma aula ritualística e ideológica ao mesmo tempo. Indo para a próxima cena, conforme vai se aproximando para fora da escola, percebe-se que o ambiente e região local está frio ao ponto de congelado. A camada espiritual possível de extrair disso seria: o frio é igual a ausência de juízo, ou frieza espiritual mesmo. A leitura metafórica por trás dessa cena sugere que o gelo representa uma civilização que perdeu o calor divino, dureza de coração, ausência de compaixão e juízo iminente. Frieza espiritual, gelo, quando a sabedoria humana assume controle, a graça fica de fora. Essa cena, que tá dando um zoom out para fora da sala de aula, o que vemos? Uma parede pichada, Salmos 23, muito diz ser Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, e ao mesmo tempo é sugerido meio indiretamente que o cristianismo virou vandalismo. Após isso, aparece a bandeira do Zewa rasgada ao vento. A primeira interpretação apocalíptica, com Babilônia, a bandeira rasgada funciona como selo de derrota simbólica. Babilônia, na literatura apocalíptica, é a cidade que cai por corrupção. Claramente puxa imagens do livro de Apocalipse, que fala que as embarcações dos reis representativos lamentam, é basicamente essa passagem de Apocalipse 18. Ele, ai, 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 daquela grande cidade, Babilônia, cidade forte, porque no momento veio o seu juízo. Fala-se dos mercadores marinheiros que choram, dizendo que em uma hora tanta riqueza foi destruída. Trazendo uma análise disso rápida e lógica, evidencia que o eu muito possivelmente é associado à Babilônia na atualidade. Aí depois tem a imagem das torres despencando a seguir. Ter uma guerra ou catástrofe global, mas possíveis alusão a bombas. É uma leitura como ataque e colapso físico, pode ser guerra convencional, terrorismo ou até metáfora para explosão de crise econômica e ecológica. Após isso tem um personagem que se joga na água, pode ser leitura literal, pessoa fugindo, suicídio, vítima de ataque, ou simbólica, na tradição iconográfica, salto igual a redenção, queda na inocência ou fuga. É visto também como pessoas sendo expulsas ou as vítimas do colapso, conectando essa cena com o resto da animação. É o panorama, toda a sala, doutrinação e o mundo lá fora, consequência. O interior ensina, produz o exterior. O exterior mostra o preço, ruína, bandeiras, naufrágios morais e físicos. Temos a evolução mais forca, imagem do homem que perde a imagem de Deus e se torna matéria para ser descartada, porque quando a escola virou altar, o homem virou oferta. Há também uma segunda camada, que é a geopolítica pós-guerra, imagens concretas, bandeira americana rasgada, torres em colapso, também como pós-catástrofes, guerra nuclear, colapso econômico ou desintegração da ordem mundial antiga. E outros vídeos de autores e decodificadores frequentemente interpretam como o fim da era americana ou uma terceira GM, World War III ou 3 estilizada. E temos a camada simbólica da queda, Ewa como protagonista. A bandeira rasgada é curta e eficiente, não é só os Ewa, é a ideia de uma superpotência sendo desfeita, identidade, poder econômico e soft power demolidos. Pois essa cena tem o que tudo indica ser o Bin Laden. Essa cena, o Bin Laden está sobre um suporte gelado, iceberg com asas negras, parecendo um regente. Detalhe na sua barba, um emblema em versão de chama. Mais pra frente eu vou falar mais disso. Ele veste algo que se remete ao uniforme militar, mais uma insígnia, se eu não me engano, da CIA. Atrás soldados aliados, mísseis soldados ou tropas utilizadas com capuzes e triângulos. Além da lua vermelha ao fundo. Algumas leituras possíveis disso, a figura apocalíptica, o anjo da morte, as asas negras mais a lua de sangue, forma uma imagem intencional de juízo, aniquilação, leitura fortemente simbólica escatológica, sobre a invenção e uso de terror por agências, o broche insígnia da CIA e a postura de regente do Bin Laden sugerem a ideia de que serviços secretos manipularam ou instrumentalizaram os terroristas. O ritual, o teatro ocultista, o símbolo na barba de Bin Laden mais a formação militar mais a lua, apontam para a encenação ritualística, o curta mistura iconografia ocultista e bíblica de propósito. Há também uma metáfora geopolítica de que Bin Laden seria o orquestrador do trauma pós 9/11. A cena liga energia oil-war e controle social, tá tudo poluído. Temos a próxima cena que mostra a estátua da liberdade caindo. Nesse universo do curta, ela é chamada de Lady Helotry, ou Helotry, não sei como é que fala. Com um holoforte, estrela projetada próximo embaixo dela, e a tocha caindo. As leituras principais são
alegoria da perda de luz e autoridade, a tocha que cai ao farol do mundo se apagando, símbolo claro de decadência e juízo sobre uma potência que se achava porta-voz da liberdade. A presença da luz no formato da estrela de Davi sobre a estátua é interpretada como comentário sobre laços políticos, ideológicos e influência transnacional. Na escatologia bíblica, o eu se associa fortemente à Babilônia moderna, portanto essa cena se encaixa mais ainda no imaginário de uma Babilônia caída, cidade que seduz as nações e julgada. Acho que deu pra entender que em algum momento os Estados Unidos vai quebrar, a velha ordem quebrando pra entrar nova. Prova disso, a velha ordem pra nova ordem, a combinação da bandeira rasgada, torres em colapso e estátuas caindo, cria a narrativa de fim de um ciclo. O filme / animação não diz quem vence depois, mostra que a ordem antiga desmorona e algo novo toma lugar. Pode ser nova ordem ou apenas um vácuo caótico que facilita o surgimento de falsos salvadores. Agora sim, entra o personagem que é facilmente entendido como Anti-C, o príncipe da vergonha, como eu falo. Personagem com pele amarela, cabelos ruivos e de coração pintado no peito e uma coroa de espinhos sobre a cabeça. O amarelo dourado, duas leituras comuns: luz falsa, ostentação, riqueza, também alerta, amarelo igual a perigo. Ruivo, nas narrativas, ruivo às vezes marca um estranho, outsider ou charmoso que incomoda. Expressão pintada no peito, imagem dupla. Aparenta amor, compaixão, trunfo de quem quer liderar, mas pintado, ou seja, teatral, performativo. Juntando tudo, ele é um salvador vestido de amor, um líder carismático cujo símbolo é compaixão, mas o gesto é superfície. Repare que ele destrói tudo por onde passa. Queima a borboleta branca. A borboleta branca pode representar alma, inocência, paz e transformação pura. Queimá-la é igual a aniquilar a esperança, renovação genuína. Ele queima a paz, enquanto parece em transe dormindo, sugere ação automática, possessionado ou operador programado, carisma mais destruição. Vale ressaltar o barco preto com a cabeça de Anubis, porque onde ele está navegando, Anubis é um psicopombo, guia dos mortos. O barco negro com Anubis na proa, tudo indica que é porque ele está conduzindo a humanidade para a morte espiritual. Não é só derrota política, é travessia para um domínio que leva o mundo à morte. Visualmente poderoso líder que guia o povo para um lugar sem retorno. Um pequeno detalhe que não sei se a maioria se apercebeu, o Anti-C, esse personagem amarelo, ele tá com uma pirâmide na testa, mas ela tá vazia. Embaixo tem um olho que tudo vê, que muitos associam àquela pirâmide dos controladores do mundo parar por... Eu interpretei assim: o Anti-C é o cabeça, é o olho dessa pirâmide, é o olho da pirâmide que controlava o mundo. Só que agora ele só vai tomar o lugar dele, só vai entrar em cena. Então eu mencionava na Bíblia que o Anti ele vai em algum momento ser ferido de morte e vai renascer, e o fato dele estar no barco de Anubis meio relacionado à morte, e enfim, com o fim do que aparece na cena dessa animação, é meio curioso. Vale mencionar, onde ele passa gera destruição, os olhos dele refletem fogo, caos, tem até uma mancha no rosto, que alguns sugerem que pode ser algum local de onde ele venha, ou uma pista. Pesquisando mais sobre a cor amarela, que aparece ligada ao Anti-C, no caso a figura no barco, ela pode ter várias camadas de significado combinadas. Simbolismo bíblico e profético. Apocalipse, o cavalo amarelo, Chloros, ou Chloros, acho que é isso assim que fala no grego, na verdade um verde meio amarelado, cor de morte e doença, apresenta peste, morte e decadência. Associar o Anti-C, como eu falo, a essa cor sugere que sua vinda traria destruição disfarçada. Tem também um engano luminoso, o amarelo por ser associado à luz e ouro, pode simbolizar algo radiante por fora, mas enganoso por dentro. Uma falsa iluminação. Isso encaixaria com o conceito de um líder que parece trazer paz e esperança, mas conduz a ruim. Tem também o lado psicológico, linguagem das cores. O amarelo, na psicologia das cores, tem dois lados. O positivo, que é alegria, otimismo e criatividade, mas também tem o negativo, covardia, traição, loucura e manipulação. No contexto do vídeo, ele puxa mais para a segunda leitura, o brilho falso que mascara a corrupção. E tem o fator esotérico, vamos dizer assim, ocultista. Em certos ciclos, o ocultista amarelo dourado pode ser ligado ao sol e à consciência superior, mas quando distorcido, representa orgulho, vaidade, poder, centralizador, traços atribuídos ao Anti-C. Também pode remeter ao ouro, riqueza, apontando para um domínio econômico como parte do controle. O que esse personagem pode representar a seco é uma serenidade, passividade, mas cercado por caos. O amarelo, nele, no caso, destaca que ele é o ponto central na narrativa, figura brilhante que os outros seguirão, mas que na verdade é apenas mais uma parte do teatro do engano. Próxima cena, aparece um serzinho sendo hipnotizado, vamos dizer assim, por uma cobra que se parece um fio conectado à cabeça dele. Tudo isso conectado a uma tela que parece estar jogando informações para essa criaturazinha. O criador dessa animação, Elefante, publicou fichas e imagens. Ludovic, nome com raiz em Ludo Ovis, jogo ovo, e Draco, Dragon Serpent, são personagens intencionais do universo do curta. O ovo é símbolo do potencial, genética, alma. Isso é direto do material do autor. Com isso, podemos dizer que Draco é controle, serpente. Também serve como dragão, com um olho, visor que contém um ovo com um feto. Interpreta-se que o dragão vigia e tenta dominar a semente, a geração. Ludovic é igual a pessoa, ovulada, povo programado.
Ludovic aparece com a cabeça como ovo, a cauda de Draco entra na sua cabeça e quando o Draco fala, Ludovic repete, símbolo claro de Mind Control, Voice Program, controle de mente, progressão por voz. Tem as manchetes nos olhos, textos como Market Plunge War, significa depreciação de índices, dólar aparecendo nos olhos, ou seja, quando a manipulação age vem crash financeiro mais guerra. Alguns relatam que o bombardeio B2, Mosque, que aparece na sequência, está diretamente correlacionado com o que ocorreu recentemente lá no Irã, onde em algum determinado momento os símbolos islâmicos serão atacados coordenadamente, destruição de centros religiosos regionais. Há também interpretações plausíveis, não mutuamente exclusivas, uma leitura simbólica mais sólida, que Ludovic seria a juventude ocidental comum, e o Draco são forças espirituais ideológicas, dragão, satanás ou elites que controlam o pensamento. O ovo criança é o futuro geracional que está sendo forjado, possuído. Também tem a leitura geopolítica, as manchetes mais bombardeios, é sinal de que controle mental, propaganda vem acompanhado de colapso econômico e guerras regionais, ou ensinação disso. O que essa cena está dizendo? Um poder serpentino, Draco, vigia e invade o potencial humano, ovo Ludovic, transformando a próxima geração em vetor de colapso financeiro e guerra. É mais de uma advertência alegórica sobre controle, guerra e destruição cultural. Se você jogar essa cena de trás pra frente, parece que aquele Draco, o cara de azul, feiticeiro mãe invisível, que parece um gênio das trevas, ele fala de álcool isopropílico, centro de controle de intoxicações, ser ingerido, aí o som fica ruído, não dá pra entender mais. Agora, as próximas cenas é um compiladão, várias, uma atrás da outra. Tem um morcego, mulher de preto, criança com arma, correnteza de veneno e militância. Os morcegos saindo da destruição. Os morcegos simbolizam o que mora na escuridão, medo, peste e forças que alimentam do caos. Servem como metáfora audiovisual. Depois do colapso, bombardeio, ruína, saem os predadores invisíveis, ideias, gangues, demônios. Teve um documento super detalhado que saiu, simulando um cenário de ataque biológico, uma doença espalhada de propósito e constatava que provinha do Nipah vírus, talvez relacionado a uma PAN 2.0, que vem dos morcegos. Pode ser que seja isso também, não sei. Vou deixar o link na descrição desse documento. 2. Mulher de preto com criança no colo, personagem oficial. A mulher de preto sugere luto, proteção no cenário de juízo. Ela pode ser a imagem de maternidade, julgado de povo que carrega gerações do sofrimento. Protetora que sobrevive, mas com feridas. Tem 3, tem um homem com a tatuagem de caveira e osso, e a criança robô de olhos vermelhos com arma e a fita rosa. Essa cena parece apresentar um pai militar marcado, caveira, que é igual a violência normalizada. A criança robô seria algo como a infância desumanizada, a arma como herança. Olhos vermelhos igual falta de alma, controle, por isso meio robótico. A fita rosa sendo desatada, igual a libertação simbólica ou revelada a encenação. Pode ser a crítica à militarização das próximas gerações, filhos transformados em armas, em vez de berços. Quem aí já jogou o COD, os mais antigão, Battlefield, tem lá Nicarágua, África, aquelas regiões bem vermelhas, é tenso o que acontece ali. Ó pro Brasil, lá no Morro do Satanás, no Rio de Janeiro, é uma parcela que ocorre nesses locais de guerra. Só fico imaginando no céu, o quanto Deus vai arrumar tudo que foi bagunçado aqui. Bom, continuando. 4. Lotus caindo na água verde, mais homem com foice e martelo se afogando. O Lotus normalmente é símbolo de pureza e renascimento. Aqui, ao cair numa corrente verde, cor de veneno, contaminação, vira falsa iluminação, um renascimento envenenado. É possível conectar isso a realinhamentos geopolíticos, espirituais. Foice e martelo afogando, claro, sinal do comunismo, ideologia que sucumbe, punida. Ou sendo do juízo sobre ideologias, pode também ser metáfora de sistemas que se afogam em seus próprios símbolos. 5. Tem a menina com blusa de tigre versus tanques, caveira que é a toca, o yin yang, mas o símbolo radioativo, mais coração no rosto dela. Menina com a jaqueta de tigre, que é chamada de Sun Tzu naquele universo. Ela tem uma postura de enfrentar o protesto juvenil, coragem simbólica. Ela tem no rosto a imagem de um símbolo radioativo de um lado e o coração no outro. Talvez representando o lado radioativo da militância, da depredação, confusão, xingamento, parapuru. Mas ao mesmo tempo tem o coração, que indica amor pelo país ou de querer ver mudança, lutar por algo bom. Essa cena é analisada como um confronto entre militância civil e máquinas do Estado, os tanques. Caveira tocando ela pode ser a morte tática de intimidação que apaga o ímpeto. A reação de desânimo indica como o medo e a presença da morte pulverizam a militância. O yin yang no chão meio que se abrindo, se desfazendo. Bem provável que essa parte simbolize exatamente a quebra do equilíbrio atual, o yin yang, para dar lugar a uma nova ordem única, política, ideológica ou espiritual. Se o yin e yang geralmente representam o balanceamento natural de opostos, de forças que se mantêm em tensão mas não se anulam, quando ele se desfaz no chão, é como se dissesse: um sistema que mantinha as forças equilibradas foi rompido. A separação de opostos deixa de existir, todos passam a ser empurrados para um mesmo modelo. Isso pode ser tanto no sentido do controle mundial, centralizado, político e econômico, quanto no sentido espiritual, um falso universalismo. O detalhe é que logo depois dessa cena quebra, fica subentendido como se o novo equilíbrio fosse imposto através de uma mistura de medo e narrativa de compaixão, a clássica receita crise mais solução controlada. Minha leitura não é só fim da militância, é a absorção dela junto com todo o resto, para dentro de uma única ideologia e estrutura. Essa parte parece
personagem de amarelo, que entendemos como anti-C, num barco atravessando o que parece uma boca úvula. Personagem amarelo, falso amor, que destrói. Sabemos que amarelo representa luz falsa, alarme. Coração pintado, show de compaixão. Coroa de espinhos, paródia do rei sofredor. Pés em chamas, ruína por onde pisa. Ele encarna o salvador teatral, seduz com amor aparente, mas produz destruição. Funciona como figura anticristã, podendo personificar o engano messiânico. O barco, Anubis, úvula, saída pela boca. O Anubis na proa, símbolo clássico do psicopombo, como eu falei, aquele que conduz os mortos. Barco mais Anubis igual a condução para o além, morte ritual. Saindo da úvula da boca, é magética, poderosa, que vem da boca, é palavra, que atua no mundo. Aqui, o sopro, a saída, rumina a mentira que se torna corpo. Tempo depois, peixes pulando, entrando no barco. Os peixes podem representar as almas, pessoas. Detalhe que eles são preto e branco, podendo significar que nós, seres humanos, temos a capacidade de escolher entre o bem, branco, e o mal, trevas. No barco, quando os peixes pulam para dentro, a leitura é um tanto óbvia e forte, de certa forma. São almas sendo arrebanhadas, enganadas, não salvas, mas recolhidas para um destino de ilusão, morte. São as pessoas que vão seguir o anti-C. Ah, e outro detalhe, peixe fora da água, morre. Não preciso nem falar mais nada com o que vai acontecer com quem seguiu o anti-C. Tem uma cena também que aparece esse personagem amarelo com um sopro de fogo, mais quadros do universo atrás. O sopro de fogo pode ser poder criador destruidor que ele emite. Quando acompanhado de frames, colagem cósmica sugere que o impacto não é local, é cultural e cósmico. Doutrinas, imagens, geopolítica, até cosmovisão estão sendo sopradas para mudar a realidade. Depois aparece uma mulher, entidade língua pra fora, coroa dourada, fogo, Guardian of the Flame, de acordo com o site. Na verdade é um personagem que usa várias máscaras. Ele aparece como sendo o guardião da chama. Essa figura personagem de máscara se aparece como uma figura cultural sacerdotal. Ela simula ser a oficializadora do culto fogo do sistema, consagra, valida, alimenta a liturgia do poder. A língua de fora é igual a escárnio, profanação, poder feminino arcaico. Língua de fora aparece em iconografias pagãs. Kali, algumas deusas citonianas, que assim que fala, quitonianas, para mostrar domínio sobre a vida, a morte ou para zombar do que é sagrado. Aqui funciona como provocação, não é só sensualidade, é desafio à ordem moral. A coroa dourada que esse personagem usa, mais fogo atrás, pode representar autoridade ritual mais luz falsa. Coroa igual a realeza, legitimação. Fogo atrás igual a energia, adoração, luz. Esse personagem máscara seria alguém que se coloca como portadora / guardião da luz, mas a imagem do filme sempre sugere que essa luz é corrupta ou ambígua. Vale lembrar que mais pra frente esse mesmo personagem muda de forma numa dança. Poderia simbolizar um shapeshifter do engano. Esse compilado mostra uma indicação a acreditar que o guardião nem sempre é uma deusa fixa, mas um papel que se adapta. Uma espécie de culto fluido que toma rostos diferentes para seduzir plateias distintas. O que eu mais consegui captar aqui, pode ver que no ambiente frio, onde tem fogo, é uma espécie de aconchego, cobertura, proteção. O anti-C ali, de amarelo, tem fogo, mas é destruidor. E essa entidade está numa espécie de torre, que tem uma fogueira dentro. Talvez o fogo seja a chama da fé, que ao longo das eras do tempo foi o que manteve as pessoas de diferentes religiões aquecidas ou algo do tipo, foi o que eu consegui encaixar. A parte agora do vídeo é a mais enigmática, a mais difícil de interpretar, que eu sofri pra tentar conectar alguma coisa. A cena que aparece um monumento tipo torre similar à genital masculina com uma cruz em cima. A mão do céu ilumina esse lugar e uma senhorinha que estava ali aparece envergonhada. Entende-se que ela foi limpa ou purificada. Foi até o site do Elefante e ele não explica muita coisa, não diz quem é culpado, nem dá uma leitura moral simples. Ele expõe essa personagem com sua dor ligada àquela região de baixo, vamos dizer assim, é a vergonha, deixando a cena ambígua, repressão versus indulgência. Ou seja, o foco oficial é a vergonha como ponto de sofrimento da personagem retratada. O que eu consegui achar de outros observadores analistas em outras decodificações populares, muito de ser uma alusão a The War of Babylon, seria a meretriz da Babilônia, hipocrisia religiosa. Essas interpretações não são declarações do autor, mas leituras de fora. Lembrando que essa cena é propositalmente ambígua para provocar duas reações opostas: compaixão, ver a vítima, e indignação, ver a instituição que a permitiu. Agora, vou dar o meu parecer, a minha interpretação sobre essa cena, a minha visão. Como eu disse, procurei em tudo quanto é lugar, vou dar uma só procurada na Deep Web. Até onde se sabe, essa Madame que, pelo site, que é como eles se referem a ela, tem alguma associação com o pecado que tem a ver com a reprodução, se é que deu pra me entender. Eu consegui captar. Repare que atrás nas paredes tem rabiscado os dias que é como se fazem na prisão para contagem. É como se ela estivesse durante anos presa ali dentro. E pelas roupas dá-se a entender, pelo menos eu interpretei assim, que ela cresceu ali. E até as roupas ficaram curtas. Eu até cheguei a pensar se não tem alguma espécie de brincadeira com aquela ideia, conto clássico da princesa da trança lá, acho que é Rapunzel que fala, que fica trancada numa torre esperando o príncipe encantado e querendo dizer que de tanto esperar pelo cônjuge ideal, parceiro perfeito aparecer, ela ficou tão sozinha e sem ninguém,
que ela mesma se deflorou, se é que eu posso dizer assim. Mas então foi purificada. Aquela mão em cima, o próprio criador dessa animação, numa entrevista, mencionou que representa Deus, então seria algo próximo de Deus purificando. Lembrando que a luz de Deus pode representar algo do tipo: Deus revela a verdade, traz luz a todas as coisas, querendo dizer algo do tipo: eu sei que você deflorou, se sujou, mas eu irei purificá-la novamente. E ela obviamente se sente envergonhada por isso ao ser descoberta. Não sei, essa é a minha conjectura. Indo pra última cena, quando Anticê tá pra sair da caverna, nascer da boca úvula é como algo que sai do discurso e entra no mundo, como da palavra pra prática. Caverna desmoronando pode representar velhas estruturas ruindo para abrir espaço a um novo ator. O Anticê dissipando fumaças humanas, muito provavelmente seria a automatização e a perda de trabalho, pessoas reduzidas a vapor ou almas que se tornaram massa homogênea, prontas para manipulação. Alguns ligam essa imagem à desumanização econômica, homogeneização cultural. Minha opinião seca será algo próximo daquele treco de renda única global, então muitos não vão precisar mais ficar de palitozinho trabalhando, mas obviamente isso tem um custo. Não poderá comprar nem vender aquele que não tiver a marca, aquele que perder essa vida por amor a minha xalá, aquele que ganhar essa vida, perder lá. Após isso eu tenho a visão da ilha, mais criança de vestes brancas dançando, parece mais um teatro da ressurreição. A criança morta, que agora dança de branco, é apresentada como um número cenográfico. A ressurreição aqui, parece mais, ou tem mais cheiro de encenação, é show preparado. Isso conecta com um tema recorrente, espiritualidade teatralizada versus verdadeira restauração. Só pra constatar, repare que a criança não abre os olhos, ela continua morta. Inclusive tem um apócrifo que menciona que o Anticê não pode trazer ninguém à vida, não pode ressuscitar ninguém, igual Jesus fez com Lázaro. Só Jesus tem poder sobre as almas. Dizem alguns apócrifos que o Anticê pode até fazer alguns milagres, sinais dos céus, frutificar plantas e solo, algo do tipo, mas ele não poderá trazer ninguém à vida. Lembrem-se disso. Eu até acredito, baseado nessa cena da criança, que ele vai tentar encenar uma ressurreição forçada, como a maior parte do que se vê hoje na TV é forçado ou programado. Não duvido que em dado momento o Anticê pode tentar simular uma ressurreição de outra pessoa, mas ele não pode. Se acontecer, tem alguma coisa errada. Porque, espiritualmente falando, só Jesus ou Deus tem autoridade sobre os espíritos e só eles podem soprar fôlego, vida. Soprou vida em Adão e Eva. Lembre-se, Deus é vida. Sem Deus, sem vida. Longe de Deus, longe da vida. Próxima cena, aparece o barco Anubis saindo da intimidade feminina com Lotus atrás na água. Anubis na proa, Guia dos Mortos, o barco que nasce da imagem feminina parto, sugere um parto ritual que conduz a um novo domínio. Lotus pode ser lido como um renascimento, símbolo asiático. Algumas leituras ligam a Lotus a realinhamento de poder. E por fim, o homem do pecado acorda, indo em direção ao pôr do sol, mais pirâmides caindo de fundo. O despertar do falso Messias, seguido da marcha para o pôr do sol fim, com pirâmides derrubadas, pode significar colapso de hierarquias antigas, poderes dos impérios. Vários decodificadores notam a queda das pirâmides no final como quebra definitiva de ordens, ou seja, a velha ordem é desconstruída para que venha a nova. Outra coisa, um detalhe menor para você perceber antes de acabar, observe que o personagem amarelo, o Anticê, tem a mesma mancha invertida que aparece na barba do Bin Laden. Essa mesma assinatura visual pode querer dizer esses rostos diferentes, terrorista e falso salvador, participam da mesma peça força. Talvez a mensagem seja algo do tipo: o Anticê vai ser uma espécie de terrorista maquiado para parecer do bem, alguma semelhança com Bin Laden. E obviamente a igreja sendo destruída lá atrás, essa é uma óbvia mensagem de perseguição e destruição que Deus imputou. Em resumo, essa animação para mim evidenciou o quanto que tudo que está ocorrendo no nosso mundo hoje, na atualidade, no presente, é um preparo para o que a Bíblia já nos avisava há muito tempo: a chegada do homem do pecado, o filho da perdição, o príncipe da vergonha, como eu falo. Considerando a rapidez das coisas e tudo que tem ocorrido no mundo, não creio que estamos tão distante assim de ver as cenas finais dessa animação se cumprindo na vida real. Se preparem, pesquisem enquanto ainda dá tempo. Eu não quero assustar, mas o tempo tá acabando. Só um adentro, anexo, inserção aqui. Como dá pra ver na tela, a partir do momento que a igreja é destruída, a coroa do Anticê desaparece, a coroa de espinhos. Eu quase deixei escapar isso aqui, mas o que eu creio que isso signifique? Muito provavelmente alguma coisa próximo relacionada que a partir do momento que a igreja é destruída, ele não precisa mais passar por Messias, ou falso Messias no caso, não precisa mais passar por sofredor. Então é muito forte, é bem chamativo esse significado, meio que querendo dizer que até o momento ele era como uma espécie de Cristo sofredor, o Messias, mas depois que ele destrói, aí cai, vamos dizer assim, que a máscara dele. Ou ele não precisa mais, vamos dizer assim, usar esse estereótipo, se é que deu pra me entender.